Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um estudo bíblico aqui da nossa igreja. Como vocês ouvem toda semana, nós estamos seguindo o nosso circuito bíblico e hoje nós vamos falar da semana 19 de leitura. Uma semana onde nós lemos alguns capítulos do livro de Mateus. E caiu para mim hoje, aqui na nossa agenda interna de pregação, essa semana. E eu lembrei que eu tinha um estudo feito há muito tempo atrás sobre alguns desses capítulos. E aí eu tive com Deus e eu acho que seria interessante para nós é, darmos uma olhada nesse estudo que diz respeito à cura. Antes da gente orar e antes da gente entrar no estudo, eu acho que vale a gente pensar a respeito disso. O Mateus, ele é muito sistemático, se você reparar no livro dele, como ele organiza os capítulos e as ideias. E eu acho, né, isso é um achismo, né? Eu acho que não por acaso ele organizou algumas das curas que Jesus fez em épocas diferentes do ministério de Jesus, ele organizou tudo junto em um bloco. Então, se você reparar o capítulo 8 e o 9, ele são dois capítulos, é um bloco dentro do livro de Mateus que fala especificamente sobre cura. Diversas maneiras diferentes que Jesus curou as pessoas, com personagens diferentes, participações diferentes das pessoas, atuações diferentes. E um dia, lá no passado, enquanto eu fazia minha devocional no livro de Mateus, me ocorreu isso. E aí eu sistematizei, né? Eu peguei essas curas e fui organizando todas elas em qual foi o personagem, como que Jesus agiu e qual foi o resultado. E eu acredito, obviamente, né, que nós podemos aprender bastante com, com essa sistematização, porque os textos não estão à toa ali na Bíblia Sagrada. É para a gente ler, aprender e aplicar as nossas vidas. Então, como nós somos seguidores de Jesus e imitadores dele, a gente pode, ao final desse estudo, saber, como seguidor, como Jesus fez e, como imitador, saber como fazer também. Então, eu quero orar com vocês e fazer esse passadão pelos capítulos 8 e 9 de Mateus. Hoje será bem diferente do que vocês costumam ver eu fazer aqui. Hoje é o que nós chamamos de pregação temática. Eu vou ler muitos textos diferentes dentro desses dois capítulos e aí eu vou comentando com vocês sobre esses textos, tá bom? Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos pela vida, pela saúde e por mais um dia. Pedimos a tua graça sobre esse momento, pedimos que o Senhor abra as nossas mentes, os nossos corações, para que a gente compreenda um pouco mais a tua palavra, para que a gente saiba o que é para hoje e o que nós temos que fazer, como fazer. Nos ajuda, Espírito Santo, e traga clareza, por favor, em nome de Jesus. Irmãos, vamos lá. Jesus continua curando. Estudo sobre cura no livro de Mateus, capítulo 8 e 9. Então, lê comigo aí, capítulo 8, os 3 primeiros versículos, diz assim: Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso, aproximando-se, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, seja purificado. Imediatamente, ele foi purificado da lepra. Então, vamos lá. Esse é o primeiro caso de cura. Nós vamos falar sobre oito casos. Vamos ver as peculiaridades de cada caso. Vocês lembram que capítulos 5, 6 e 7, Jesus está no Monte das Oliveiras pregando o famoso Sermão do Monte. Então ele desce, a multidão desce atrás dele.
E esse leproso, né, assim que a Bíblia o chama, se aproxima de Jesus, adora de joelho e diz que se Jesus quisesse, Jesus podia curar ele. Então, o que a gente entende aqui? É uma pessoa pedindo por ela mesma. Então, pediu a Jesus por si, Jesus o tocou e ele foi curado. Ele estava doente, foi até Jesus e recebeu a cura. Então, o que a gente aprende aqui com esse caso? Caso número 1. Relação pessoal com Jesus. Vá até Jesus, vá diretamente a ele e peça a sua cura. Então, o que o leproso fez foi, ele foi diretamente a Jesus e pediu para que Jesus o curasse. Eu acho que, novamente, não por acaso esse é o primeiro caso que Mateus narra aqui. Porque é o caso mais pessoal, onde uma pessoa pede a Jesus por ela mesma. Senhor Jesus, eu tenho esse problema de saúde, eu gostaria, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Eu tenho certeza disso, eu creio no teu poder. E aí, Jesus o cura. Olha que interessante o próximo caso. Versículos 5 a 8 diz: Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda. E disse: Senhor, o meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, eu não mereço que tu vás à minha casa. Eu não mereço receber-te debaixo do meu teto. Mas dize apenas uma palavra, desculpa, e o meu servo será curado. Aí Jesus fala, já no versículo 13. Então Jesus disse ao centurião: Vá, como você creu, assim acontecerá. E na mesma hora o texto diz, o servo foi curado. Olha que interessante. Isso aqui é a passagem do centurião romano pedindo pelo seu servo. Olha já a diferença. Se você leu ali o capítulo 8, essa cura está uma na sequência da outra. Olha a diferença dessa para a anterior. Uma pessoa pede pela cura de outra pessoa. Jesus não falou com o doente. Jesus não viu o doente. Jesus falou somente com quem pediu a cura. E o resultado foi a cura daquela terceira pessoa. Explicação. A cura veio pela fé daquele que pediu. Aplicação. Sinta a dor do outro, peça a Jesus para curá-lo. Olha que bonito isso. O centurião teve fé e a fé do centurião, ou através da fé, ou junto com a fé do centurião, ou por causa da fé do centurião, Jesus curou o servo dele, uma terceira pessoa. Então, no nosso segundo caso aqui, o que a Bíblia nos ensina? Que você pode ser o agente de cura na vida de uma outra pessoa. Você pede a Jesus por outro. É o que nós chamamos de intercessão, interceder, né? Você vai até Jesus em nome de outra pessoa. Diferente do caso do leproso, que ele foi ele mesmo. Caso 3, versículo 14, é logo na sequência. A gente continua no capítulo 8. Nós vamos ficar só no capítulo 8 e 9 de Mateus. Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra deste de cama, com febre. Tomando-a pela mão, a febre a deixou. E ela se levantou e começou a servi-lo. Outro caso de cura. Talvez, quando você leu o Mateus 8 na semana passada, você não tenha percebido esses detalhes. É a terceira vez que Mateus está citando Jesus curando alguém da terceira maneira diferente. A primeira maneira, o leproso foi até Jesus em seu próprio nome. No segundo caso, o centurião romano foi até outra pessoa, do servo dele. E no terceiro caso, ninguém pediu nada. Ninguém pediu nada. Jesus viu a dor daquela senhora, tocou e curou. Jesus curou, entre aspas, porque quis, como um livramento. Então,
a cura simplesmente aconteceu. Um milagre. Graça e misericórdia de Deus. Muitas vezes a gente é curado assim. A gente não entende, a gente de repente até estava tomando remédio ou procurou um tratamento, só que talvez na glória você vai descobrir que o que te curou naquela ocasião específica foi simplesmente a misericórdia de Deus, como ele fez com a sogra de Pedro. Jesus entrou na casa, cansado, a Bíblia diz, né, depois dessa sequência de acontecimentos, e a sogra de Pedro estava ali acamada. Ele simplesmente foi lá nela, tocou nela e tirou a febre dela e ela veio servi-los. Muito bonito isso. Então, nosso terceiro caso de cura em Mateus. Apenas no capítulo 15 a gente já viu, apenas no versículo 15, a gente já viu 3 casos de cura. Segue o capítulo. Agora a gente vai avançar para o capítulo 9. E nós vamos ler os primeiros versos do capítulo 9 e vamos ver a cura do paralítico. Diz assim: Entrando Jesus num barco, atravessou o mar e foi para o outro lado da cidade. Pausa, deixa eu fazer uma pausa com você. Olha como a história segue. Ele estava na casa de Pedro, aí tem mais alguns versículos depois, para terminar o capítulo 8. Depois ele já está entrando em um barco e indo para outro lugar. Por que eu parei aqui? Para você perceber que não necessariamente essas coisas aconteceram uma na sequência da outra. O que acontece foi, Mateus pegou vários fatos, vários acontecimentos de momentos diferentes e nos contou junto, de forma organizada em um bloco. Então, seguindo. Então Jesus entrou no barco, foi para o outro lado do mar da Galiléia. Alguns homens trouxeram-lhe um paralítico, deitado em sua maca. Então as pessoas trouxeram o paralítico para Jesus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Tenha bom ânimo, filho, os seus pecados estão perdoados. Aí continuou o texto, eu pulo aqui um versículo. Mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecado, disse Jesus ao paralítico: Levante-se, pegue a sua maca, vá para casa. O paralítico se levantou e foi. Vendo isso, a multidão ficou cheia de temor e glorificou a Deus que dera tal autoridade aos homens. Vamos ver quantas coisas aconteceram aqui na cura do paralítico. Primeiro, os irmãos apresentaram o doente a Jesus. Diferente do caso do centurião, caso 2, se eu não me engano, o centurião falou do servo para Jesus. Agora não. Agora os amigos trouxeram o paralítico até Jesus. Jesus viu a fé dos amigos. E muito interessante você perceber que não diz que Jesus curou o paralítico, diz que Jesus perdoou os pecados do paralítico. Olha que interessante isso. Então eu escrevi aqui: os irmãos apresentam o doente a Jesus. Jesus perdoou os pecados. Jesus não falou da doença do paralítico. E ele foi curado. Explicação. A fé dos amigos é citada, mas temos um novo caso aqui. Dá a entender, presta atenção nessa minha frase, dá a entender que aquela doença foi causada por pecado. Isso é uma possível linha de interpretação. Claro, o texto ali é o seguinte, eu vou te explicar o contexto. Tem muita gente naquela casa. Os amigos trazem o paralítico para Jesus. Jesus vê a fé dos amigos. Jesus vira para o paralítico e fala: os seus pecados estão perdoados. Não acontece, modo de dizer, não acontece nada. Só que os fariseus que estavam perseguindo Jesus, eles falaram assim: quem é o Senhor? Quem tu pensas que és para perdoar pecado? Só Deus pode perdoar pecado. Aí Jesus fala para eles assim: é mais fácil eu dizer a frase, os seus pecados estão perdoados, ou é mais fácil eu curar ele?
Aí Jesus continua, checkmate. Para vocês verem que eu tenho o poder de perdoar pecado, levanta, filho, e anda. Então tem duas interpretações aí. A primeira foi a que eu falei, que Jesus perdoou os pecados do rapaz e ele foi curado. A segunda interpretação, que é a mais aceita, é que Jesus curou o rapaz para mostrar para os fariseus que ele é Deus e tem poder para perdoar pecados. Só que o texto continua e diz: vendo isso, a multidão ficou cheia de temor e glorificou a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Então, nós temos dois caminhos aqui. A cura foi feita para nos mostrar que existem doenças atreladas a pecados. Esse é o caminho 1. Caminho 2. A cura foi feita para Deus dizer que Jesus tinha autoridade na terra, que é, como eu disse, a versão mais aceita. Porém, vale citar que ambos os caminhos têm o mesmo começo. Qual é o começo? Amigos trazendo um doente até Jesus. Então perceba, Mateus está conversando conosco. Ele está dizendo, existem diversas maneiras de Jesus curar uma pessoa. Você pode ir até Jesus para ser curado, caso 1. Você pode falar de alguém para Jesus, interceder por alguém, caso 2. Você pode ser alvo da graça e misericórdia de Jesus, como a sogra de Pedro. Ninguém falou, ninguém orou, ninguém pediu e ela foi curada. Esse é o caso 3. E o caso 4 é, você pode levar o doente até Jesus. Interessante, porque nós aqui, eu e você hoje, a gente pode ser ou o doente ou o que está ajudando o doente. Então, se você é o amigo do doente, leve o doente até Jesus. Você vai levar com as suas próprias mãos, você vai pegar a pessoa e levar até Jesus. Como? Você vai fazer uma visita e você vai conversar com a pessoa sobre Jesus. Você é um representante de Jesus. É como se você estivesse levando a pessoa até Jesus. É diferente lá do centurião, que é você na sua casa intercedendo pela pessoa a Jesus, intercedendo diante de Jesus pela pessoa. Então, para que serve um estudo como esse? Para a gente observar que existem maneiras diferentes de alcançarmos um mesmo resultado. No caso aqui, a cura. Caso 5. A mulher do fluxo de sangue. Muito bonita essa passagem. Vou tomar meu chazinho aqui que minha garganta está pegando. Caso 5. Capítulo 9, versículo 20. Nisso, então tem ali um contexto. Nisso, uma mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia, chegou por trás dele e tocou na borda do seu manto. Ela dizia a si mesma: se eu somente encostar em Jesus, se eu somente tocar em seu manto, eu ficarei curada. Voltando-se Jesus, a viu e disse: ânimo, filha, a sua fé a curou. Desde aquele instante, a mulher foi curada. Rapaz, isso aqui é um outro caso impressionante. O doente foi até Jesus. Olha que bonito isso. O doente aqui, tudo indica que ele sequer pediu a cura. Diferente do caso 1 do leproso, que foi até Jesus e falou: se tu queres, pode me curar. A pessoa tocou Jesus e foi curada. Ela tocou a glória de Jesus e foi curada. Ela foi curada ao tocar Jesus, eu escrevi aqui. Cura atrelada à adoração. Toque o coração de Jesus com o seu próprio coração. Eu escrevi, parecido com o caso 1, mas ela foi buscar a cura. É um outro nível de fé. Sim, claro que pode parecer, irmãos, que a gente está, eu aqui no caso, e também vários outros estudiosos, aliás, vários estudiosos, né? Eu sou só um leitor deles. Pode parecer que a gente está procurando coisinhas ou inventando coisinhas. Mas procurando coisinhas é isso mesmo. É isso mesmo.
porque os irmãos não estão gastando tinta, pena e papiro à toa para escrever esses relatos para nós. Com certeza, com convicção, eles querem nos ensinar algo. Então, existe a cura onde o leproso foi até Jesus e ele pediu, Jesus me cura. E existe a cura onde, no ambiente de adoração, aquela pessoa se derrama aos pés de Jesus e ela tem uma convicção tão grande no coração dela que se eu adorá-lo como convém a ele, se eu somente chegar perto dele, que no nosso caso aqui, nós não estamos fisicamente com Jesus como ela, nós vamos chegar perto de Jesus através do nosso ato de adoração. A pessoa tem uma fé tão grande que ela sabe no coração dela, se eu me encontrar com ele, se eu somente encostar na glória dele, eu vou ser sarada, eu serei curada. Claro, talvez isso não possa fazer sentido para você, porque você pode ser uma pessoa mais racional. Eu sou mais racional. Para mim, o caso 1 faz mais sentido. Eu vou até Jesus em oração, que é o leproso, eu peço para ele, ele me cura. Só que nem todo mundo é como os racionais. E existem outros tipos, digamos assim, de pessoas. E existem pessoas que vão precisar se derramar na presença de Deus, colocar tudo para fora por conta da convicção que ela tem de que ao fazer isso Jesus a curará. E Jesus vai respeitar a fé daquela pessoa. E quando aquela pessoa alcançar aquele lugar de entrega, ela será curada. Porque no texto aqui, Jesus fala para a mulher, a tua fé te curou. Não foi eu, Jesus, que te curei. Mulher, eu nem te vi aqui. Porque você tem que lembrar da cena. Eu estou pegando só o trecho. Jesus está andando na direção de cumprir o objetivo de ir na casa do chefe da sinagoga, que nós vamos ver mais à frente. Tem uma multidão apertando Jesus, um monte de gente quer estar com ele, um monte de gente quer ser curada, quer ser liberta. Então, enquanto Jesus anda, ele tem dificuldade de andar. E essa mulher vem rasteira, porque ela não podia estar ali, né? Porque ela tinha essa hemorragia e ela não podia estar no ambiente público, seguindo as leis religiosas locais daquele tempo. Ela contrariando todas as estatísticas, ela tira forças de onde ela não tinha. Você imagina uma mulher, uma pessoa sangrando há muitos anos. Não tem força, irmão. Não tem força. Ela tira a força de onde ela não tinha, ela rasteja até Jesus, ela encontra Jesus, toca nele e ela é curada. Entende o que eu vou dizer? Modo de dizer, Jesus não fez nada, ele estava andando em uma direção. Aí ele para, acontece uma série de coisas, até que ele vira para ela e fala, se levanta porque a sua fé te curou. Assim, você venceu todas essas barreiras porque você tinha fé que ao me tocar você seria curada. Pronto, aconteceu como você tinha fé. A tua fé te curou. Isso tem que nos ensinar algo. Nós precisamos colocar fé nas promessas de Deus. Você precisa, claro, conhecer as promessas. Você precisa ter acesso ao texto clássico de Isaías. Ele, Jesus, ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades naquela cruz. Só que não basta você ouvir isso com os ouvidos, entender com a cabeça. E nem eu também. Esse texto tem que ser verdade para nós. É diferente você entender, de você aceitar, de você viver aquele texto como uma verdade. São 3 estágios diferentes. Para essa mulher, essa frase aqui, se eu tocá-lo, eu serei curada. Isso era uma verdade a ponto de movimentar a vida dela. Não era só uma coisa que ela tinha aceitado ou aceito na mente. Não. Aquela verdade dominou a existência dela a ponto de fazer com que ela se movesse e vencesse todas aquelas barreiras na direção do cumprimento daquilo que ela tinha fé. Isso tem muito a nos dizer. 6º caso. Ainda no capítulo 9, né? É a cura da filha do chefe da sinagoga.
que acontece começa antes do caso da mulher, que nós vimos, e termina depois, justamente por conta daquilo que eu falei. Jesus estava indo na direção da casa do rapaz para ver a filha dele. O texto diz assim, 9, 18 e 19, depois pula para o 23 até o 26. Falava ele ainda quando um dos dirigentes da sinagoga chegou. Ajoelhou-se diante dele, Jesus, e disse: minha filha acaba de morrer. Vem o Senhor, impõe a tua mão sobre ela e ela viverá. Jesus levantou-se e foi com ele, e também os seus discípulos. Aí pula, acontece o caso da mulher no meio, pula. Quando ele chegou à casa do dirigente da sinagoga e viu os flautistas e a multidão agitada, Jesus disse: saiam todos. A menina não está morta, mas ela está dormindo. Todos começaram a rir dele. Depois que a multidão se afastou, ele entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. A notícia desse acontecimento espalhou-se por toda aquela região. Os irmãos, interpretação. Os irmãos apresentam o doente a Jesus. Então, no caso, o pai apresentou a filha. Mas na nossa leitura, aplicando para a nossa vida, você apresenta o doente a Jesus. Jesus vai até a pessoa. É diferente. Mateus não tinha relatado um caso desse ainda. Jesus, por conta de você que falou de alguém para Jesus, Jesus vai até aquela pessoa. A pessoa foi curada. Jesus foi levado até o doente. Aplicação para os nossos dias. Leve você a cura até o doente. Faça uma visita, seja Jesus lá na casa da pessoa. Aí eu escrevi aqui, parecido com o caso 2, onde, deixa eu ver qual que é o caso 2, do paralítico. Não, o caso 2 é o do servo do centurião, é parecido, porque o centurião, ele fala, o meu servo está em casa doente. Jesus cura o rapaz lá, Jesus não vai até lá, então é parecido, só parecido, não é igual. Porque nesse caso aqui, uma pessoa intercede pela outra e Jesus vai até lá. Literalmente ele vai até lá. Então, parecido com o caso 2. Lá, o irmão representa o doente diante de Jesus. Aqui, o irmão, que somos nós, representa Jesus diante do doente. Olha que bonito, tem uma diferença. Então, você tem que saber quem é você naquele dia específico, naquela situação específica. Você pode ser a pessoa que está indo até Jesus falar do doente. Você pode ser a pessoa que está indo até o doente falar de Jesus. É isso. O Senhor Deus, o Senhor Jesus continua curando através de várias maneiras diferentes. Caso 7. São 8, estamos no penúltimo. Versículos do 29 ao 31. São os 2 cegos. Saindo Jesus dali, 2 cegos o seguiram, clamando, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Entrando ele em casa, os cegos se aproximaram e ele lhes perguntou. Jesus perguntou para eles, vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? Eles responderam, sim, Senhor. E ele, tocando nos olhos deles, disse que seja feito segundo a fé que vocês têm. E a visão deles foi restaurada. Então Jesus advertiu, enfim, aí o texto continua. Olha, eu cheguei a uma conclusão aqui, que diferente da mulher do fluxo de sangue, que tinha convicção de se tocasse em Jesus seria curado, esses 2 aqui, Jesus perguntou para eles se eles tinham fé nisso. Por quê? Porque o texto diz, eles gritavam, Jesus, tem misericórdia de nós. A mulher do fluxo de sangue já sabia que Jesus tinha misericórdia dela. Então eu classifico aqui, trazendo para a nossa linguagem de hoje, que esses 2 cegos aqui, eles não eram crentes. De novo, vou repetir de propósito, trazendo para a linguagem de hoje. Porque eles clamavam, tem misericórdia de nós. O crente já parte do pressuposto, porque ele já creu em Jesus, que Jesus tem misericórdia dele. Não está pedindo para Jesus ter misericórdia dele. O crente, são 6 casos anteriores, os crentes, os que têm fé em Jesus, vão lá e já pedem o que ele já tem convicção. Os cegos não. Senhor, tem misericórdia de nós. É possível o Senhor ter misericórdia de nós? Aí Jesus pergunta para eles, vocês creem que eu sou capaz de curar vocês? Então,
por isso que eu cheguei a essa conclusão, porque Jesus faz a pergunta que nós perguntaríamos. Tipo, se eles estão pedindo misericórdia para Jesus, significa que eles acreditam que eles não tinham misericórdia antes. Então Jesus fala, vocês creem que eu posso fazer isso mesmo? Aí eles respondem, sim, Senhor, nós cremos. Aí Jesus falou, então tá bom, vocês estão curados. O doente seguiu Jesus, nesse caso. Jesus demorou para dar atenção a eles e Jesus pediu uma confirmação. Só depois Jesus tocou eles. Ouviram explicação. Ouviram falar de Jesus e começaram a segui-lo. Isso aqui você pode contar. Esse exemplo aqui, bíblico, quando você for fazer uma visita para uma pessoa, um amigo seu, um parente seu, internet, telefone, visita pessoal, que não é cristão e que está passando por um problema de saúde, você pode contar essa história para ele. Para que ele tenha fé que o seu Jesus pode curá-lo. E aí, quando você for embora, ele vai atrás do seu Jesus. E vai falar, Jesus, o Pedro veio aqui e me falou que o Senhor cura. Aí Jesus vai perguntar para ele, modo de dizer, tá, irmãos? Jesus vai perguntar para ele, você crê que eu te curo? Aí ele vai falar, eu creio, porque eu estou acreditando em tudo que eu vi na vida do Pedro. Aí Jesus fala, então tá bom, seja curado. Não fica você achando, irmão, que Jesus cura só crente, não. Deus não é o Deus só dos crentes. Os crentes são o povo de Deus, mas Deus é o Deus da humanidade. A chuva cai sobre o justo e o injusto. A semente que o justo planta, nasce. A semente que o injusto planta, nasce também. Porque Deus é Deus de todos, né? Na verdade, Ele é Deus e ponto final. Ele é o Deus do universo, né? Aplicação. As pessoas precisam ouvir a palavra de Deus para crerem. O nosso papel é divulgar os feitos de Deus. Aí elas crerão naquele Jesus curador que foi pregado a elas e elas irão atrás dele. Mesmo que eu e você, nós não somos responsáveis pelo que Jesus vai achar das pessoas. Ou o que as pessoas acham de Jesus. Você é responsável por pregar. Mesmo que o nosso amigo, seu amigo, meu amigo, use Jesus para ser curado e nunca mais siga Jesus. Como a gente tem exemplos bíblicos. Outro exemplo bíblico de outro lugar, de outro livro, são os 10 leprosos que foram curados. Vários não voltaram. E Jesus curou mesmo assim, sabia que eles não iam voltar. Por fim, o último caso relatado nesses 2 capítulos de Mateus é o do mudo. Eita, esse aqui é o que chama a atenção. Enquanto eles se retiravam, foi levado a Jesus um homem endemoniado que não podia falar. Endemoninhado que não podia falar. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. Vou repetir. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. A multidão ficou admirada e disse, nunca se viu nada parecido em Israel. O que aconteceu? Pessoas levaram o mudo a Jesus. Mesmo caso do paralítico. Os amigos levaram um doente até Jesus. Jesus impôs as mãos e curou o doente? Não. O que Jesus fez? Expulsou o demônio. Qual foi o resultado? A pessoa foi curada. Então, qual que é a explicação óbvia para esse tipo de doença aqui, que Mateus está citando para a gente? Para esse tipo de cura aqui, que Mateus está citando para a gente? Que existem doenças atreladas a questões espirituais. Então, existem doenças humanas, todas essas aí que a gente estuda, que a ciência explica e tal. Dentro dessas doenças humanas, parte delas é causada por questões espirituais. Então, você pode ter, aqui a Bíblia está citando um problema de mudez. Pode ser um problema de surdez. Pode ser um problema psicológico. Pode ser um problema interno aqui no seu corpo, alguma doença aqui. Pode ser, enfim, a pessoa pode ter caído da árvore. Quebrou o braço porque caiu da árvore. Sim. Aí você pergunta, por que caiu da árvore? Caiu porque caiu humanamente ou caiu porque foi empurrada?
existe isso, tá, irmãos? Existe, tá relatado na Bíblia. Você vai levar o seu amigo até Jesus em oração. O Senhor Jesus vai te dizer o que você deve fazer. Você deve impor as mãos sobre ele para ele ser curado, ou você deve impor as mãos sobre ele para ele ser liberto, que foi o que aconteceu aqui. Você lembra que também lá na Bíblia tem outro exemplo de uma mulher que andava encurvada. Ela era uma senhora, então há anos ela andava assim, e era um demônio. Quando Jesus expulsou, se eu não me engano, foi nem da sinagoga isso, se eu não me engano, quando Jesus expulsou, a mulher ficou na posição ereta, né? Reta, normal. Então, interessante isso, né? Essas coisas estão na Bíblia para a gente aprender. É óbvio que você não vai sair por aí achando que toda doença é isso. Tanto que foram 8 casos narrados por Mateus e 1 de 8, que a gente tem aqui acesso, foi causado por questões espirituais. Os outros não. Ou seja, o que eu acho que Mateus está tentando nos dizer? Primeiro, tenho convicção nisso. Jesus continua curando, ponto final. Jesus não mudou. Ele não mudou, ele não está dormindo. Ele está reinando absolutamente à direita de Deus, cuidando de nós. Jesus nos ama profundamente. Ele foi para aquela cruz por amor ao mundo, a Bíblia diz. É de interesse de Deus curar as pessoas. Você vai ter pouquíssimos casos na Bíblia onde era interesse de Deus que a pessoa continuasse naquele determinado sofrimento. Aí é uma coisa da soberania de Deus. Eu até acredito que ele pode comunicar a nós sobre esse assunto. Vou explicar melhor. Suponhamos que você está a vida inteira orando pela cura de um outro alguém. E a vida inteira é muito tempo, né? Mas está 1 ano ali orando sobre a cura de alguém. E Jesus, por algum motivo que ninguém sabe explicar, por causa da soberania dele, aquela pessoa precisa passar por aquilo. Aquela pessoa, ela não vai saber dessa informação, porque ela está em meio a uma prova. É possível que, não é 100%, é possível que você orando por essa pessoa, intercedendo por essa pessoa, você chegue a essa conclusão, porque Deus pode te falar algo parecido com isso. Perceba que eu comecei esse parágrafo dizendo que isso é a minoria dos casos. Pouquíssimos casos na Bíblia. Pouquíssimos mesmo, porque tem que buscar na memória. Jó, por exemplo, é o grande exemplo. Mas pouquíssimos casos na Bíblia onde isso acontece. A afirmação é do interesse de Deus curar as pessoas. Ele cura sempre? Pelo que a gente vê, não. Por quê? Não sabemos. Mas, se é do interesse dele curar as pessoas, e ele falou para nós ir por todo mundo pregando, curando e libertando, nós temos que fazer o quê? Andar na direção do interesse dele, imitá-lo. Então você pega esses 8 casos aqui de Mateus, lê de novo aí o seu capítulo 8, capítulo 9 de Mateus, você não vai gastar nem 20 minutos, você não vai investir nem 20 minutos na leitura. Leia reparando qual foi o modo operandi ali de Jesus para realizar aquela cura. Então tem relação pessoal com Jesus, vá direto a ele e peça a tua cura, que foi o caso 1. Sinta a dor do outro e peça a Jesus para curar o outro, que foi o caso 2 do centurião romano. Teve o caso 3, a sogra de Pedro, foi pura misericórdia de Jesus, ele entrou na casa e curou ela, ninguém pediu. Cura atrelada à confissão e arrependimento de pecado, que foi o caso 4. Deixa eu ver aqui qual é o caso 4, que é o do paralítico. Jesus vira para ele e fala, os teus pecados estão perdoados. Então, isso aqui eu tenho convicção disso aqui, tá? Convicção. Pessoas estão doentes porque têm pecados escondidos. Estou falando que a pessoa está na prática do pecado. Pode ser isso também. Estou falando uma coisa pior ainda, que é algum pecado grave do passado que a pessoa não confessou para Jesus, não confessou para ninguém, e aquilo no coração dela gera uma amargura,
E aquela amargura psicossomaticamente gera uma doença. Isso é fato. Essa pessoa vai ser curada com remédio? Nunca. Essa pessoa vai ser curada expulsando demônio? Nunca. Essa pessoa vai ser curada quando? Quando ela confessar o que ela precisa confessar. Aí depois que ela confessar, aí o Senhor Jesus faz o que ele é especialista em fazer. Quinto caso, cura atrelada à adoração. Toque o coração de Jesus com o teu coração. Sexto caso, leve a cura até o doente. Esse é muito bonito, né? Você vai lá, busca Jesus, que é o pai da menina, né? O chefe da sinagoga. Você busca Jesus e você leva Jesus até lá. Você imagina como era a agenda de Jesus, completamente cheia, né? Ele não podia se mover no plano das pessoas, ele se movia no plano dele. Várias vezes as pessoas pediam para ele fazer coisas, ele não fazia, porque ele tinha objetivos claros. Nesse caso, não. Ele foi com o rapaz. Isso é muito, muito, muito bonito. Você pode levar Jesus para as pessoas. Por isso é bom visita, vai no hospital, vai na casa do doente, faz viagem missionária, vai nas casas ao lado da sua igreja, vai nos seus vizinhos, leve Jesus para as pessoas. O sétimo caso, que foram dos cegos, eles ouviram a palavra de Deus e eles foram testar. Ô, filho de Davi, né? Me falaram que tu és o Salvador. Você pode ter misericórdia de mim? Aí Jesus fala, você crê nisso? Creio. Então tá bom, então eu tenho. Eu sou especialista em ter misericórdia. Seja curado. Então você precisa pregar a palavra. E o último caso, que foi esse que a gente leu agora, que é o do, nesse caso específico aqui, é o da mudez, né? O mudo foi uma doença causada por demônio. O Senhor Jesus expulsou o demônio e a pessoa voltou a falar. Irmãos, Jesus continua curando. Continua curando. Não largue o osso. Não desista. Não desista, em nome de Jesus. Não desista. Eu sei que eu falo de uma posição privilegiada, que eu não tenho nenhum problema crônico, então é necessário que eu tenha empatia pelas pessoas que têm algum problema crônico de saúde, que lidam há muitos anos ou a vida inteira. Eu tenho empatia por você. Eu não quero dizer que você não tem fé. Nunca, nunca vou falar isso. Não é isso que eu estou dizendo. Só que eu estou dizendo uma outra coisa. Não desista. Não desista. Continue conversando com Jesus sobre isso. Continue conversando com Jesus sobre isso. Fala, Espírito Santo. Agora falando com o Espírito Santo. Espírito Santo, por favor, me mostra textos bíblicos aqui que tem a ver comigo para eu crescer em fé. Para eu crescer em fé. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos faria lembrar as coisas que Jesus fez, falou. Então você vai conversar com o Espírito Santo para que ele te lembre, para que ele traga à sua memória coisas que você já viu, já ouviu, já leu na Bíblia sobre curas ou exemplos que são parecidos com o que você vive. Se você não leu ainda a sua Bíblia, você pede para o Espírito Santo te dirigir a esses textos. Conversa com outras pessoas também mais experientes. E aí você vai ler aquele texto e vai ler, e vai meditar, e vai ler de novo, vai ler de novo, vai ler de novo. Deixa aquilo tomar conta do seu coração a ponto da sua fé estar grande como a da mulher do fluxo de sangue. Que ela venceu todas as barreiras para tocar no manto de Jesus. Eu me coloco à tua disposição. Não para te curar, porque não sei fazer isso, quem faz isso é Jesus, mas para conversar com você sobre esses assuntos aqui. Leia a sua Bíblia, leia de novo, por favor, Mateus capítulo 8 e 9, para que a sua fé seja renovada nesse lugar, porque Jesus continua curando. Deus te abençoe. Tchau, tchau.